Quem são? Por que estão ali? O que é que eles querem? E quando é que isto tudo vai acabar? Pensava Rostov, olhando para as sombras que passavam alternadamente diante dos seus olhos. A dor do braço tornava-se cada vez mais feia. O sono apoderava-se irresistivelmente dele. Saltitavam-lhe à frente dos olhos círculos vermelhos e as vozes, os rostos, o sentimento de solidão fundiam-se com as dores que o atacavam. Eram eles aqueles soldados, os feridos e os ilesos, que o oprimiam e atormentavam, que lhe torciam os tendões, que lhe queimavam as carnes da mão e do braço partidos. Para se livrar deles, fechou os olhos. Mergulhou em Modorra por 1 minuto, mas bastou-lhe tão curto instante para sonhar em 1000 coisas. Viu a mãe e a sua mão grande e branca. Viu os ombros magrinhos de Sónia, os olhos e o riso de Natasha, o Denisov, a sua voz e o seu bigode, o Telianin e toda a sua história com Telianin e Bogdanich. Toda esta história era a mesma coisa que o soldado de voz brusca, e era a história e o soldado que tão dolorosamente garrotavam, apertavam e esticavam sempre para um lado do seu braço. Tentava esquivar-se deles, mas eles não lhe largavam o braço nem por um segundo. Aquilo não doeria, ficaria tudo bem se eles não lhe puxassem tanto, mas não havia maneira de se libertar deles. Abriu os olhos e olhou para cima. A cortina negra da noite pendia um côvado acima da luz das brasas da fogueira. Os flocos miúdos de neve voavam iluminados por esta luz. Tutchin não voltava, o médico não vinha. Rostov estava sozinho, apenas um soldadinho qualquer se sentava agora do outro lado da fogueira, aquecendo o seu corpo magro e amarelado. Ninguém se lembra de mim, pensava Rostov. Ninguém me ajuda, ninguém tem pena de mim. Mas antes eu estava em casa, era forte, era alegre, era amado. Suspirou, e com este suspiro gemeu sem querer. Dói-lhe alguma coisa? Perguntou o soldadinho, sacudindo a camisa por cima do lume e, sem esperar pela resposta, pigarreou e acrescentou: tanta gente que escangalharam neste dia, mete medo. Rostov não ouvia o soldado. Olhava para os flocos de neve a voltejarem por sobre o fogo e recordava o inverno russo e a casa quentinha e cheia de luz, a peliça felpuda, os ternós velozes, o corpo sadio e todo o amor e atenção da família. Mas por que é que vim cá? Pensava ele. No dia seguinte, os franceses não recomeçaram o ataque e o que restava do destacamento de Bagration foi juntar-se ao exército de Kutuzov. Terceira parte. Muito bem. Vamos na página 275 e saímos da guerra e voltamos à corte, aos salões da corte, acho eu. O príncipe Vassili não maquinava os seus planos. Estava longe de planear maldades contra as pessoas em seu proveito próprio. Era tão só um homem de alta sociedade que adquirira nesta sociedade uma posição elevada e que ganhara o hábito de alcançar êxito. Na sua mente iam-se construindo permanentemente, consoante as circunstâncias e as novas relações com as pessoas, projetos e considerações de que ele mesmo não tinha clara consciência, mas que constituíam o interesse principal da sua vida. Tinha sempre presentes, não um, não dois, mas dezenas destes projetos e considerações, começando uns apenas a despontar, outros a concretizar-se e outros ainda a cancelar-se. Por exemplo, não dizia a si mesmo: este homem agora é influente, então tenho que conseguir a sua amizade e confiança e arranjar por meio dele um subsídio único para mim. Ou não pensava: Pierre é rico, então tenho de o levar a casar-se com a minha filha e fazer com que me conceda o empréstimo de 40.000 rublos que preciso. Não. Aparecia-lhe à frente uma pessoa importante e o instinto do príncipe Vassili sugeria no mesmo instante que tal pessoa poderia ser-lhe útil. Então o príncipe encetava um bom relacionamento com ele e, na primeira oportunidade, sem qualquer preparação, por instinto, bajulava-o, tornava-se-lhe familiar, falava-lhe do que era preciso falar. Em Moscou tinha Pierre à mão e arranjou-lhe a nomeação de Kammerjunker, o que naquele tempo equivalia ao grau de conselheiro de Estado. Depois convenceu o jovem a que fosse com ele para Petersburgo e se hospedasse em sua casa. Aparentemente aliado e ao mesmo tempo com a convicção de que as coisas se deveriam passar assim, o príncipe Vassili fazia tudo o necessário para casar Pierre com a filha. É que, se o príncipe Vassili matutasse previamente nos seus planos, não poderia ter esta naturalidade de trato, esta simplicidade e esta naturalidade
na maneira como convivia com todas as pessoas, tanto de condição superior como inferior à sua. Mas qualquer coisa o atraía constantemente para gente mais poderosa e mais rica do que ele, e era dotado do raro talento de agarrar o momento preciso em que devia e podia aproveitar-se dos outros. Pierre, tornado inesperadamente o ricaço conde Bezúkhov, após uma vida ainda tão recente de solidão e de despreocupação, viu-se a tal ponto ocupado e rodeado de gente que só na cama conseguia ficar sozinho consigo mesmo. Era obrigado a assinar papéis, a frequentar as instituições públicas de que não conhecia muito bem o teor, a fazer perguntas ao administrador-mor das suas propriedades, a ir à herdade dos arredores de Moscovo e receber um sem fim de pessoas que de antes nem sequer queriam saber da existência dele, mas que agora ficariam melindradas e amarguradas se ele não as quisesse ver. Todas estas personalidades variadas, relações públicas, parentes e conhecidos, tinham idêntica atitude de simpatia e carinho para com o jovem herdeiro. Todas elas, visível e indubitavelmente, estavam convencidas das altas qualidades de Pierre. Nunca parava de ouvir as palavras com a sua extraordinária bondade ou com o seu maravilhoso coração, ou ainda, se fulano fosse tão inteligente como o conde, etc. Por conseguinte, Pierre começava a acreditar com toda a sinceridade na sua extraordinária bondade, na sua extraordinária inteligência, quando ainda por cima, no fundo da sua alma, lhe parecia que era de facto muito bondoso e muito inteligente. Mesmo as pessoas que antes eram más e hostis para com ele, se tornavam agora ternas e amorosas. A mais velha das princesas, Severa, aquela da cintura alongada e cabelo liso como de uma boneca, entrou nos aposentos de Pierre logo após o funeral. Baixando os olhos e corando a cada momento, disse-lhe que lamentava muito os antigos mal-entendidos entre eles e que não se sentia no direito de lhe pedir fosse o que fosse, a não ser que a autorizasse, depois da desgraça que a atingiu, a ficar ainda durante algumas semanas na casa de que ela tanto gostava e onde fizera tantos sacrifícios. Não se conteve e chorou. Enternecido pelo facto desta princesa, que tanto se assemelhava a uma estátua, ter mudado tanto, Pierre pegou-lhe na mão e pediu-lhe desculpa sem ele próprio saber muito bem porquê. Desde então a princesa começou a tricotar um cachecol às riscas para Pierre e mudou por completo a sua atitude para com ele. Falo por ela, mon cher. Seja como for, o falecido fê-la sofrer muito, disse-lhe o príncipe Vassili, entregando-lhe um papel qualquer a favor da princesa para ele assinar. O príncipe Vassili decidira que era necessário atirar este osso, uma letra de 30.000 rublos, à pobre princesa, para que não lhe passasse pela cabeça divulgar a participação do príncipe Vassili no caso da pasta incrustada. Pierre assinou a letra e desde então a princesa tornou-se ainda mais meiga. As irmãs mais novas também começaram a tratá-lo com carinho, sobretudo a mais jovem, a bonitinha do sinal que tanto confundia Pierre com os seus sorrisos. Parecia tão natural a Pierre que toda a gente gostasse dele e tão antinatural que alguém não o gostasse, que se tornara incapaz de desconfiar das pessoas que o rodeavam. Até porque, além disso, nem tempo tinha para se interrogar sobre a sinceridade ou sobre a hipocrisia das pessoas que giravam à sua volta. Andava sempre com pressa, sentia-se sempre num estado de embriaguez dócil e alegre. Sentia que no movimento geral era um qualquer centro importante. Sentia que se esperava dele alguma coisa constantemente. Que se não cumprisse tal coisa ou outra qualquer, iria amargurar muita gente e trair as suas expectativas. E que se cumprisse isto e mais aquilo, tudo se passaria excelentemente. Fazia tudo o que exigiam dele. Mas a tal coisa essencial era sempre como se ficasse por fazer. Nestes primeiros tempos, quem mais dominou tanto os assuntos práticos de Pierre como o próprio Pierre foi o príncipe Vassili. Não o largava da mão, desde a morte do conde Bezúkhov. O príncipe Vassili assumira o ar cansado, extenuado, da pessoa que carregava um peso enorme de trabalhos, mas que, por compaixão, não podia, afinal de contas, deixar entregue ao seu destino e ao seu dispor dos malandros, um jovem desamparado, apesar de tudo, filho de um amigo seu e possuidor daquela enorme fortuna. Naqueles poucos dias em que esteve em Moscou, depois da morte do velho Bezúkhov, não parou de mandar chamar Pierre ou de ir ter com ele pessoalmente para lhe aconselhar o que fazer, e tudo num tom de cansaço e ao mesmo tempo de convicção, que de cada vez parecia querer dizer: sabe,
Estou assoberbado de assuntos e é somente por pura caridade que me ocupo de si. E além disso, sabe muito bem que o que eu lhe proponho é a única coisa viável. Então, meu amigo, amanhã partimos, finalmente, disse-lhe uma vez de olhos fechados, dando apalpõezinhos no cotovelo de Pierre, e no tom de que aquilo fora acordado havia muito entre eles e não podia ser decidido de outro modo. Partimos amanhã, dou-te um lugar na minha caleche, estou muito contente. Aqui os nossos assuntos mais importantes já foram resolvidos. Quanto a mim, há muito que já devia ter ido. Aqui está a carta que recebi do chanceler. Intercedi por ti junto dele e foste nomeado Kammerjunker. A partir de agora tens o caminho diplomático aberto. Apesar do tom de cansaço e segurança posto nestas palavras, Pierre, que já tinha pensado muito na sua carreira, quis objetar. O príncipe Vassili, porém, interrompeu com a sua voz de baixo arrulhante, que excluía toda e qualquer possibilidade de interrupção do seu discurso e que ele utilizava nos casos de extrema necessidade de persuasão. Mas, meu caro, filo por mim próprio, pela minha consciência, escusas-me agradecer. Jamais alguém se queixou de ser demasiadamente amado. Além disso, és livre. Se quiseres, podes abandonar a carreira já amanhã. Tu próprio verás em Petersburgo. Além disso, já é tempo de te afastares destas terríveis recordações. O príncipe Vassili suspirou. Pois é, Alminha, e o meu criado grave, que vai na tua caleche. Ah, sim, ia-me esquecendo, acrescentou. Sabes, meu caro, eu e o falecido tínhamos umas contas a acertar, mas como já recebi dos de Ryazan, fico com isso para mim, tu não precisas. O que o príncipe Vassili recebera do que ele chamara de Ryazan eram vários milhares de rublos de tributos que o príncipe Vassili desviara para si. Em Petersburgo, tal como em Moscou, uma atmosfera de ternura e amor rodeava Pierre. Não podia recusar o cargo, ou antes o título, uma vez que não fazia nada, que o príncipe Vassili lhe arranjara, mas os conhecimentos mundanos, os convites e os passatempos sociais eram tantos que Pierre, ainda mais do que em Moscou, experimentava uma sensação de ofuscação, de pressa e de uma felicidade quase prestes a concretizar-se, mas que nunca se concretizava. Dos seus amigos, companheiros celibatários, muitos não estavam em Petersburgo. A Guarda Imperial partira em campanha, Dólokhov tinha sido despromovido, Anatole estava no exército na província, o príncipe Andrei estava no estrangeiro, por isso Pierre já não tinha os seus divertimentos noturnos preferidos nem podia aliviar a alma, de vez em quando, com uma conversa amigável com um companheiro mais velho e respeitável. Todo o seu tempo se passava nos almoços, nos bailes e, sobretudo, em casa do príncipe Vassili, na companhia da velha e gorda princesa, esposa deste, e da beldade Helena. Anna Pavlovna Scherer, tal como os outros, era para Pierre o espelho da mudança de atitude que acontecera na boa sociedade em relação a ele. Dantes, na presença de Anna Pavlovna, Pierre sentia sempre que tudo o que dizia era inconveniente, indelicado, despropositado, que os seus discursos, que tão inteligentes lhe pareciam, enquanto os arquitetava mentalmente, se tornavam estúpidos mal lhe saíam da boca em voz alta. E, pelo contrário, os mais imbecis discursos de Hipólito resultavam inteligentes e graciosos. Agora tudo o que Pierre dizia se tornava charmant. Mesmo quando Anna Pavlovna não lhe exprimia, via-se que à senhora muito lhe apeteceria fazê-lo, e apenas se continha por respeito à modéstia de Pierre. No princípio do inverno de 1805-1806, Pierre recebeu de Anna Pavlovna um dos seus habituais convites cor-de-rosa, com o acrescento: encontrará em minha casa a bela Helena, que nunca nos cansamos de ver. Ao ler esta frase, Pierre sentiu pela primeira vez que entre ele e Helena se criara uma qualquer ligação, reconhecida também por outras pessoas, e esta ideia assustou-o, como se lhe impusesse uma obrigação que não podia cumprir, e ao mesmo tempo, como suposição divertida, agradou-lhe. E ficamos aqui.